A preciosa paz seja convosco, noiva amada do Cordeiro. Vamos dar continuidade a esse estudo sobre Apocalipse e agora nós vamos falar sobre o quinto selo. O quinto selo que está descrito lá no capítulo 6, os versículos 9 ao 11, que diz o seguinte: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O quinto selo, ele fala do lamento dos mártires. Ele aborda o martírio dos cristãos que sofreram perseguições, passaram por torturas, foram mortos ao fio da espada, cujas almas suplicam o juízo de Deus contra a vida daqueles que martirizaram milhares de cristãos ao longo dos séculos. Ao analisar Apocalipse 6:9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vamos falar em primeiro lugar deste altar. O que é o altar na Bíblia? É um lugar espiritual onde, quando nós oramos, Deus vem ao encontro de quem está orando. É o momento de comunicação entre Deus e o homem. Por outro lado, sabemos que todos os deuses desta terra também têm altares, né? Até os demônios. Às vezes passamos numa encruzilhada, numa cachoeira, à beira da estrada, à beira da praia, e lá tem um lugar de comunicação entre o humano, o ser humano, e o príncipe das trevas, porque ele é imitador, ele está sempre querendo imitar Deus. Mas graças a Deus que há um altar espiritual, onde você e eu temos acesso direto ao Pai, onde você e eu podemos clamar e dizer: Paizinho, ouve-me, e ele ouve, né? E ele atende. Então, em primeiro lugar, vamos pensar no altar, que é um portal, é um lugar espiritual onde você se comunica com Deus. Podemos fazer do nosso corpo um altar, do nosso coração um altar, para conversarmos com o Senhor e assim em diante, né? Nos versículos 9, diz: Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. João viu as vidas daqueles que creram em Jesus e que, em função da fé, foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho da fé. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia predito lá no livro de Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse o Senhor. Assim como Estevão, que foi apedrejado e morto, milhares de pessoas passaram pela degola, foram degolados, foram afogados, foram cerrados ao meio, atirados por precipícios, viraram comida de leão. Essas pessoas estão agora representadas neste juízo do quinto selo. Amado, quão diferente é a vida espiritual hoje em dia. Há pessoas que brigam com Deus, rasgam o cartão de membro, né? Vão embora das igrejas, já fica revoltadinho, né? Dizem que Deus não existe, contestam a palavra do Senhor. É tão diferente do que era a vida daqueles cristãos primitivos que diziam: por amor a Deus, eu sustento essa palavra. Posso morrer, mas Jesus é o meu Senhor, eu não o nego. Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Mas ainda existe o remanescente. Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas,
nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então eu fiquei observando. Ao analisar isso daqui, eu fiquei pensando e compreendendo que a vida não termina num caixão. A vida não termina 7 palmos embaixo da terra. Compreendi que há consciência após a morte. Agora compreendo o que Jesus disse: ainda que morra, viverá. Aqui estão eles agora no altar, o seu corpo martirizado, mas o seu espírito perfeito junto ao trono, clamando em grande voz, versículo 10. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Eles diziam: soberano Senhor. A palavra soberano no original grego é despotes, e quer dizer soberania, majestade e poder. Os que estavam junto ao trono, que havia passado pelo martírio por terem sustentado a palavra da sua fé, estavam conscientes e reconheciam em Deus o seu despotes, aquele que tem o controle absoluto da nossa vida. Ainda no versículo 10 de Apocalipse 6, dizendo: até quando, ó soberano, até quando? Clamaram em alta voz e diziam: até quando? Eles estavam esperando na justiça do Senhor. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a palavra diz: até quando? Eles estavam clamando, eles queriam justiça. A consciência deles estava lá esperando a justiça do Senhor ser feita. A sensação dessas almas que estavam lá no trono é que Deus não atende às orações, mas olhe o que diz os Salmos 97, versículos 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Temos que compreender que nos relacionamos com um Deus de juízo e de justiça. Então, mesmo que a sensação seja de que eles estão clamando e parece que não serão ouvidos, isso é apenas uma sensação. Porque o Senhor mesmo, ele disse: dê para eles umas vestes limpas, brancas, e diga para eles esperarem. Porque a medida dos que morreram pela palavra ainda não foi completada. A medida daqueles que ainda hão de morrer por causa do testemunho da palavra ainda não foi completada. Foi dito isso a eles. Agora, é ele quem sabe o momento de aplicar a justiça. Olhe lá o que diz Lucas, capítulo 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O apóstolo Paulo também, ele vai e diz lá em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amados, contextualizando, deixa eu dizer uma coisa. Deus, muitas vezes, parece demorado. E eu e você, todos nós, já passamos por situações extremamente difíceis. E às vezes parece que Deus não se importa, que Deus não vai atender, que Deus não tá nem aí para a nossa situação, que Ele está lá em cima e nós aqui, Ele não está nem aí porque Ele não sente o que a gente sente, mas isso é um engano humano. Jó, ele era um homem íntegro, o mais temente a Deus na terra, mas de repente recebe um monte de notícias ruins. Seus filhos morreram, seu gado morreu, seus empregados morreram, suas casas caíram. Mas a palavra diz em Jó 42:10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então veio a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não tarda. A justiça de Deus, ela chega no momento certo. É interessante que a igreja saiba e tenha consciência de que este apelo dos primeiros mártires pode ser o nosso apelo hoje diante de Deus. Não existe ninguém que tenha semeado que não colha. Se semeou para o bem vai colher. Entendeu? Então, no Apocalipse 10,
Então o Senhor diz: não julgas nem vingas o nosso sangue, porque até quando, Senhor? A consciência dos mártires está ali constantemente dizendo ao Senhor: Senhor, julga a nossa causa, julga a nossa causa. Então o Senhor, lá no quinto selo, mandou que dessem vestes brancas, ou seja, pureza, tranquilidade, justificação pelo sangue de Jesus, e disse para eles: aquietem-se e fiquem esperando, porque ainda não se encheu a medida dos que vão morrer pela palavra. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, no versículo 11, e lhe disseram: repouse ainda um pouco, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos de igual forma. Eu quero abrir um parênteses aqui, e para nós pensar o que quer dizer essa vestidura branca. Vestidura branca significa galardão da graça de Deus, em forma de vestes reais. É branco porque significa pureza de caráter, imortalidade e vida gloriosa e eterna. Ou seja, todos os cristãos, todos os salvos, em especial os mártires, serão vestidos de vestiduras brancas. Vale a pena a nossa fidelidade. Eu quero pedir perdão por algumas interferências, porque o barulho externo vai acontecer. Então, desde já eu já peço perdão. Apocalipse 6:11. Então, a cada um deles foi dada vestiduras brancas, até que também se completasse o número dos seus conservos, que fossem mortos da mesma maneira. Então, meus amados, esse daqui foi o quinto selo, ele representando aqueles que sofreram por amor do Evangelho, que foram mortos, e os que ainda hão de ser mortos por causa da palavra do Senhor, por causa da justiça de Deus. Se você está passando por algum tipo de injustiça, saiba que muitos dos seus irmãos, nossos irmãos, foram martirizados, mas ainda que os corpos deles foram destroçados, ainda que a vida aqui na terra tenha cessado, mas hoje eles estão esperando a justiça de Deus, e a justiça não falha. Glória a Deus. A justiça do Senhor, ela é permanente. Não se desespere, porque o Deus que você serve é um Deus atemporal. Então ele nunca chega fora do tempo, porque ele é atemporal. Nele não há passado, não há futuro. Ele simplesmente é. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça de Deus envolva a tua vida por completo e que você aprenda um pouco mais da palavra do Senhor. Leia Apocalipse capítulo 6. Forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. Amém? E também chamar outras pessoas para fazermos a obra junto. Abraço da missionária Helena.